Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto, Lua Prateada de Konoha. Capítulo 221. Naquele momento, os três lados haviam completado seus preparativos. Todos no campo de batalha estavam tensos, com os nervos à flor da pele, esperando a grande guerra eclodir. Os líderes de cada lado estavam ainda mais alertas, não ousando baixar a guarda nem por um segundo. Esta batalha poderia muito bem determinar o rumo que toda a guerra tomaria. Se Konoha vencesse, eles ganhariam uma vantagem tremenda. A Terra da Chuva não era grande. Se Tsunagakure e Iwagakure fossem forçados a recuar novamente, seriam essencialmente expulsos do país. Nesse ponto, as forças de Konoha poderiam acampar fora de suas fronteiras e atacar diretamente suas aldeias. Mas se Konoha perdesse, isso revelaria fraquezas em suas capacidades defensivas, o que poderia desencadear ataques contínuos das outras duas vilas, fazendo com que Konoha perdesse todas as vantagens adquiridas anteriormente. Era preciso lembrar que Anzo só concordara em se aliar a Konoha sob a condição de que a segurança da Terra da Chuva fosse garantida. Se Konoha não conseguisse defender a Megakure, havia uma forte possibilidade de Anzo se voltar contra eles. Ele não era mais o orgulhoso semideus de outrora. Quando o espírito de um homem é quebrado, sua integridade não é mais algo em que se possa confiar plenamente. Frente de Iwagakure, fora da tenda de comando de Konoha. Senju-Kei caminhou até a frente da tenda. Ao ver isso, os dois ninjas que guardavam o portão o cumprimentaram rapidamente. Capitão Kei. Kei perguntou ansiosamente. Oshiyomi-sama está aí? Tenho um relatório importante. Oshiyomi-sama está aí dentro? Tenho informações importantes para relatar. Sim, Oshiyomi-sama estava descansando em sua tenda depois do jantar. Ao ouvir as palavras do guarda, Kei não disse mais nada e entrou na tenda puxando a aba. Oshiyomi-sama, acabei de receber informações da retaguarda. Danzo-sama me enviou pessoalmente. O relatório confirma as identidades dos reforços de Iwagakure. O mais problemático entre eles é a unidade de liberação de explosão, que está atualmente estacionada em um acampamento na periferia sudeste da posição de Iwagakure. Danzo-sama diz que embora os membros individuais desta unidade possam não ser particularmente fortes, o poder destrutivo absoluto de suas Kekkei Genkai os torna uma grande ameaça no campo de batalha. Ele espera que você encontre uma maneira de eliminá-los o mais rápido possível. Oshiyomi ouviu o relato de Kei, torceu os lábios e disse com desdém, a chamada unidade de liberação de explosão? Aquela unidade de escavação que eles alardearam antes. Eu os exterminei sem nem tentar. Esses esquadrões IVA são só conversa. Nada além de nomes chamativos. Nada com que se preocupar. Kei interrompeu rapidamente. Não devemos subestimá-los, Oshiyomi-sama. A liberação de explosão que esses shinobi impunham tem um poder comparável a selos explosivos de alta qualidade a cada ataque. Se eles unirem forças, podem ser realmente formidáveis. Oshiyomi acenou para ele impacientemente. Chega. São só uma dúzia de pessoas. Vou entrar no acampamento deles qualquer noite dessas e acabar com eles. Problema resolvido. Oshiyomi-sama, por favor, reconsidere. Kei, não seja tão exigente. Na pior das hipóteses, certifique-se de que as tropas estejam totalmente preparadas naquela tarde. Se eu não retornar em 15 minutos naquela noite, peça para Shinku enviar uma equipe para me resgatar. Kei franziu a testa, formando uma ruga profunda entre as sobrancelhas, mas no fim, não conseguiu argumentar. Tudo o que pôde fazer foi suspirar e dizer. Então, por favor, tenha cuidado, Oshiyomi-sama. Do lado de fora da tenda, um dos dois guardas que ouvirá toda a conversa teve um brilho nos olhos. Observando Kei partir com um suspiro, sua suspeita se transformou em convicção. Pouco tempo depois, ainda de pé em seu posto, ele de repente agarrou o estômago e sussurrou para o outro guarda. Cara, minha barriga está doendo. Preciso ir ao banheiro. Você pode me substituir? Após receber a aprovação do seu companheiro de equipe, ele apertou as coxas e cambaleou até um arbusto próximo. Uma vez escondido, seu rosto se contorceu em um sorriso presunçoso. Ele tirou uma caneta e papel de suas roupas, rapidamente escreveu algumas informações, então usou o jutsu de invocação para invocar um pássaro comum e comum. Ele colocou a mensagem secreta em um pequeno tubo preso à perna do pássaro. Quando ele estava prestes a soltar o pássaro, alguém apareceu silenciosamente atrás dele e atingiu sua nuca com um chuto, golpe de faca. O pássaro nem teve a chance de bater as asas antes de ser arrancado do ar. Se ele ainda estivesse consciente, teria ficado chocado ao descobrir que quem o derrubou não era ninguém menos que Senju-Kei, a mesma pessoa que ele tinha visto saindo da tenda momentos antes. Oshiyomi-sama, capturamos o espião. Quais são suas ordens? Dentro da tenda de comando, Kei sorriu enquanto se dirigia a Oshiyomi, esperando o próximo passo do plano. Todos os arranjos de Danzo na frente de Iwa estavam sob o controle de Oshiyomi. Eles sabiam que algo estava errado desde o início. Oshiyomi já havia assumido o controle total dos preparativos de Danzo na frente de Iwa. O guarda que Danzo havia colocado do lado de fora da tenda hoje havia sido deliberadamente autorizado por Oshiyomi. Tudo isso fazia parte de uma atuação com Kei, para atrair Danzo e obter evidências concretas de seus planos contra Oshiyomi. Danzo sabia há muito tempo dos movimentos dos reforços de Iwa. Ele sabia que as duas principais ameaças eram a unidade de liberação de explosão e o comandante Anbu de Iwa, Igan, mas ele havia deliberadamente ocultado a segunda metade dessa informação, esperando que Oshiyomi baixasse a guarda. O objetivo era simples, matá-lo no campo de batalha devido a informações incompletas.
E com a força de Oshiomi, mesmo que morresse, provavelmente ainda levaria alguns inimigos poderosos consigo, minimizando as perdas do lado de Konoha. Um clássico 2 coelhos com uma cajadada só. Mas o que Danzo não esperava era que Oshiomi já tivesse descoberto sua trama. E isso foi graças à ajuda de Orochimaru. Oshiomi secretamente alistou Orochimaru para usar suas cobras para monitorar os movimentos de Danzo. Com o retorno dessas cobras, Oshiomi teve acesso à verdadeira inteligência de Danzo e usou a discrepância para virar a armadilha contra ele, executando sua própria contra-estratégia. Entre a mensagem do guarda capturado, a informação das cobras de Orochimaru e as informações vazadas que Danzo enviará a Oshiomi, as peças estavam agora no lugar. Havia evidências irrefutáveis de que Danzo conspirava contra ele. Sem mencionar que as tentativas de Danzo de conquistar pessoas em segredo já estavam ao alcance de Oshiomi. Ele também sabia que Danzo havia roubado o Sharingan de Kagami. Juntas, essas evidências condenatórias significavam apenas uma coisa: a carreira política de Danzo estava acabada. Claro, Danzo era uma velha raposa intrigante, mas contra Oshiomi, um homem que havia cruzado de outro mundo e conhecia todo o enredo, ele ainda estava um passo atrás. A ideia de levar Danzo para sair mais cedo encheu Oshiomi de alegria. Sorrindo para a pergunta de Kei, ele respondeu: claro que vamos prosseguir conforme o planejado. Forge uma cópia desta carta e envie para Danzo. Deixe-o pensar que tudo está indo como ele esperava. Ao mesmo tempo, faremos exatamente o que acabamos de discutir. Daqui a 2 noites, eu mesmo lançarei um ataque surpresa ao acampamento de Iwagakure. Entendido, respondeu Kei, virando-se para ir embora, até que algo lhe ocorreu. Ele congelou, virou-se e encarou Oshiomi, incrédulo. O quê? Oshiomi-sama, você vai mesmo invadir o acampamento de Iwagakure? Não, isso é muito perigoso. Oshiomi riu e explicou. Danzo pode ter me enviado informações incompletas, mas isso não significa que ele estava errado. A unidade de liberação de explosão é uma ameaça para nós. Devemos aproveitar essa lacuna de informações para lidar com eles. Então acho que realmente deveríamos tomar a iniciativa de atacar. Não se preocupem, não serei só eu, será toda Konoha tomando a iniciativa de atacar. Capítulo 222. O que você quer dizer com isso? Kei estava começando a entender. Ele olhou para Oshiomi, cuja excitação era impossível de esconder. Oshiomi bateu na mesa e se levantou, declarando: a guerra é inevitável. Em vez de ficarmos sentados sendo assediados pela unidade de liberação de explosão deles, deveríamos atacar primeiro. Depois disso, vão até as cidades próximas e tragam Jiraiya de volta. Preparem todos nos próximos 2 dias. Depois de amanhã, lançaremos um ataque noturno surpresa em Iwagakure. Se vamos lutar, então deixe que aqueles bastardos Iwa testemunhem o quão poderosos realmente somos. Jiraiya e Danzo receberam a mensagem da frente de Iwa quase ao mesmo tempo. Depois de ler, Jiraiya não conseguiu esconder a excitação nos olhos. Embora estivesse cuidando de Nagato, Konan e Aiko recentemente, isso não significava que ele havia esquecido sua identidade como shinobi de Konoha. Agora era a hora de entrar em campo novamente por Konoha. Por outro lado, Danzo não conseguiu suprimir o sorriso irônico no rosto ao ler a mensagem. Esse pirralho é realmente arrogante. Depois de lidar com a unidade de escavação da liberação de terra, ele ficou tão convencido que nem sabe o próprio nome. E agora ele está mesmo planejando atacar direto o acampamento principal de Iwagakure. Desta vez, vou garantir que ele morra sem deixar nenhum corpo para enterrar. Depois que Oshiomi morrer, ninguém saberá o segredo do meu Sharingan. E como pilar desse grupo, quando ele morrer, o resto provavelmente começará a ruir. Se eu puder aproveitar as consequências para roubar alguns subordinados. O futuro é realmente brilhante. Quanto mais Danzo pensava, mais animado ficava, murmurando para si mesmo. Se você está tão ansioso para morrer, então vou garantir que você morra sem arrependimentos. Quem diria? Dan Shimura te fazendo um favor pelo menos uma vez. Com isso, Danzo levantou a mão e jogou a carta no fogo, deixando-a queimar até virar cinzas. Para tais negócios clandestinos, ele naturalmente não deixaria rastros. Observando o papel se desintegrar, Danzo tomou um gole de chá e disse em voz baixa: suspendam todas as outras transmissões de informações por enquanto. Notifiquem todos os membros da raiz para evitar qualquer vazamento de informações. Não importa quais métodos usem, não podemos deixar ninguém de Sunagakure ou Iwagakure saber do plano de Oshiomi Jack de atacar o acampamento Iwa à noite. Na manhã seguinte, os subordinados de Oshiomi chegaram à frente de Suna. Após ler o plano de Oshiomi, Sakumo imediatamente percebeu sua importância. Convocou Tsunade e Orochimaru para discutir o assunto e, após alguma hesitação, decidiu levar Danzo junto. Afinal, Danzo ainda carregava o título nominal de comandante supremo do campo de batalha e, como um ancião, ele merecia a cortesia básica. No entanto, Sakumo já havia se decidido. Não importava o que Danzo dissesse, ele ignoraria sua opinião e trabalharia com Tsunade e Orochimaru para apoiar Oshiomi integralmente. Mesmo que ele tivesse que romper completamente os laços com Danzo, ele não deixaria Oshiomi enfrentar qualquer perigo por causa de seus problemas internos. Durante a reunião estratégica, Sakumo declarou claramente que as forças de Konoha não tomariam a iniciativa de atacar Sunagakure, mas deveriam garantir que Suna não seria capaz de reforçar Iwa a tempo. Tsunade e Orochimaru naturalmente concordaram sem questionar. Os 3 esperavam passar muito tempo discutindo com Danzo, mas, para surpresa deles, Danzo também concordou com o plano, o que os deixou um pouco perplexos. Menos problemas era melhor do que mais.
Já que Danzo havia concordado, eles não perguntariam tolamente o porquê. Eles rapidamente finalizaram o plano antes que ele tivesse a chance de mudar de ideia. Com tudo pronto, restava apenas aguardar a operação naquela noite. O tempo voou. Chegou a noite do ataque. Naquela noite, o céu estava coberto de nuvens espessas, bloqueando completamente o luar. Nenhum traço dele conseguia penetrar. Era uma noite quente e sufocante, que fazia as pessoas se sentirem sonolentas e lentas. O acampamento de Konoha estava em silêncio. Mas não porque todos estivessem dormindo, na verdade, já tinham comido até se fartar e estavam se preparando para partir. Minato, vestindo uma roupa justa e uma blusa preta de mangas curtas, terminou de afiar sua kunai e saiu da tenda. Sorriu para Kujetsu, que acabará de sair da tenda em frente à sua. Não se preocupe, todos irão protegê-lo. Kujetsu ainda se sentia um pouco inquieta. Mas ao ver Minato, seu pai e os muitos tios e veteranos que sempre a trataram bem, seu coração aos poucos se acalmou. Ela sentiu levemente para Minato e depois de um momento de hesitação, ajustou nervosamente a espada ninja presa às costas. Essa ação arrancou risadas suaves dos tios ao redor. Enquanto brincavam baixinho, a cortina da maior tenda central se levantou. Oshiyomi saiu. Naquela noite, ele havia abandonado seu traje casual habitual. Vestia o colete à prova de balas verde escuro padrão de Konoha, com um sobretudo combinando com o de Jiraiya e dos outros. Ele caminhou firmemente da tenda em direção à frente de todo o acampamento de Konoha. Os ninjas atrás dele o seguiram um após o outro. Quando chegou à posição mais à frente, todos já haviam se reunido espontaneamente. O olhar de Oshiyomi percorreu todos os rostos, pousando finalmente em Minato e Kujetsu. Ele sorriu levemente. Não poderei cuidar de vocês quando tudo começar. Protejam-se. Então, voltando-se para os demais, ele disse: prossigam de acordo com o plano. Eu atacarei o acampamento da unidade de liberação de explosão primeiro. O restante de vocês se posicionará a 5 quilômetros do alvo. Independentemente de o ataque ter sucesso ou não, dispararei um sinalizador imediatamente. Esse sinalizador será o sinal para o ataque. No momento em que você vê ataque. Entendido? Quando todos concordaram juntos, Oshiyomi sorriu e se virou lentamente. Saiam. Vitória para Konoha. Do lado de Iva, eles permaneceram completamente alheios ao que estava acontecendo no acampamento de Konoha. Já eram 3 da manhã, o horário mais sonolento da noite. A maioria do shinobi de Iva dormia profundamente. Apenas os esquadrões de patrulha ainda estavam ativos. Com um clima tão úmido, bastavam alguns passos para que uma camada de suor se formasse na pele. Aquele calor sufocante era suficiente para deixar qualquer um louco. Um dos shinobi que patrulhavam limpou o suor da testa e xingou baixinho. Droga, que clima infernal! Quando deveria chover, não chove. Está um calor de matar. Sua maldição foi recebida com grande concordância por todos ao seu redor, e os demais também começaram a reclamar. A motivação deles para patrulhar estava claramente no nível mais baixo de todos os tempos. Tudo o que eles esperavam agora era o fim do turno, para poderem voltar e aproveitar um descanso adequado. Finalmente chegou a hora da rotação. O pelotão nem se deu ao trabalho de verificar a rota restante e voltou direto para o acampamento de guarda para se preparar para a troca de turno. Ninguém no grupo notou a figura transparente que os observava ironicamente a cerca de 500 metros de distância. Assim que se moveram o suficiente, Oshiyomi não hesitou mais. Levantou a mão e executou o jutsu de invocação, sinalizando para Lobo seguir em direção ao acampamento de suprimentos de Iva. Ao mesmo tempo, ele correu direto para o local da unidade de liberação de explosão, conforme indicado na informação. Confirmando a posição do acampamento, Oshiyomi silenciosamente sacou sua Mikazuki Muneshika. Sua forma surgiu do nada, e sem a menor hesitação, ele desencadeou seu ataque há muito tempo preparado. Tremor do Dragão da Terra, modificado. Corte que divide montanhas e quebra a terra. Capítulo 223. Este corte quebra montanhas e racha terra não foi uma técnica concedida pelo sistema. Em vez disso, Oshiyomi a desenvolveu, inspirado pelo sucesso de seu Tremor do Dragão da Terra e do corte quebra montanhas e racha terra do Berserker em DNF. A estrutura do ataque era semelhante. Também envolvia a compressão de chakra e a combinação de diferentes naturezas de chakra. Mas, diferentemente do jutsu original baseado na liberação de terra, Oshiyomi usava a liberação de fogo combinada com o chakra de Matatabi, o Duas Caudas, selado em seu Mikazuki Muneshika. Enquanto o Tremor do Dragão da Terra criou um terremoto de grande área, o corte de montanhas que racha a terra causou uma erupção de chamas. O chakra de natureza ígnea, anteriormente forçado a permanecer no subsolo, detonou instantaneamente no momento em que se separou de Mikazuki Muneshika. Chamas azuis fantasmagóricas irromperam da terra, engolfando todo o acampamento da unidade de liberação de explosão em frente a Oshiyomi. Mesmo sendo madrugada, shinobi ainda eram shinobi, sempre havia algum nível básico de alerta. A poderosa perturbação do chakra acordou alguns shinobi assim que Oshiyomi lançou a técnica. 6 figuras perceberam que algo estava errado e usaram a técnica de tremulação corporal para escapar por pouco antes que o fogo se espalhasse. Mas a maioria das outras, ainda dormindo ou incapazes de formar selos de mão a tempo, foi engolida pelas chamas. Entre os 6, Oshiyomi notou rapidamente uma pessoa cuja vestimenta era diferente das demais. Ele imaginou que esse homem fosse aquele chamado Igan, o indivíduo que Danzo havia deliberadamente escondido em suas informações. Sem hesitar, lançou uma onda de energia de espada contra ele. Mas a reação de Igan foi cortante.
Embora ainda não tivesse pousado no chão, ele sentiu o golpe de espada que visava o ponto de aterrissagem previsto. Instantaneamente, ele lançou 2 shuriken que colidiram no ar, interrompendo a trajetória e a velocidade da lâmina que se aproximava. Aproveitando o momento, Igan girou o corpo no ar e por pouco não levou um golpe fatal. O golpe de espada que deveria tê-lo partido em 2 o atingiu apenas de raspão. Vendo isso, Oshiomi estalou a língua, usou o chumpo para desviar de um soco de um shinobi com liberação de explosão e então lançou seu sinalizador preparado. Quando o punho do inimigo atingiu o local que Oshiomi acabará de deixar, seguiu-se uma explosão ensurdecedora. Oshiomi ergueu uma sobrancelha. Sim, esse tipo de poder é aterrorizante no campo de batalha. Esse ataque noturno foi definitivamente a decisão certa. Embora ele não tivesse eliminado Igan, o primeiro passo de seu plano de ataque noturno ocorreu sem problemas. Cada vez mais shinobi de Iva saíam correndo de suas tendas em pânico. Oshiomi sabia que não podia se dar ao luxo de ficar ali. Olhou ao longe, a julgar pela chama imponente ali, o jutsu de Lobo havia funcionado. Ele fechou os olhos e sentiu o ambiente, confirmando que Lobo já havia retornado ao reino da invocação. Oshiomi não hesitou mais. Com uma rápida explosão de chumpo, ele aumentou a distância entre ele e os perseguidores. Apenas alguns mal conseguiam acompanhar sua velocidade. Olhando para trás, Oshiomi acenou para eles com um gesto travesso. Tchau! No momento em que as palavras saíram de sua boca, Oshiomi ativou a técnica de fuga transparente, misturando-se à noite e desaparecendo. No segundo seguinte, Takekawa e Igan chegaram ao local que Oshiomi acabará de deixar. Olharam ao redor, mas não encontraram nenhum vestígio dele. Takekawa ficou tão furioso que seus olhos ficaram vermelhos. Ele deu um soco no chão, desencadeando uma onda de choque massiva. Droga! Aquele desgraçado escapou. Igan, no entanto, estava muito mais calmo. Olhando para o sinalizador ainda aceso no céu, sua expressão mudou drasticamente. Ele rapidamente agarrou Takekawa, que ainda estava ansioso para persegui-lo. Parem de perseguir. Se continuarmos, o acampamento inteiro vai cair. Este não é apenas um ataque noturno solitário de Oshiomi, Konoha declarou guerra. Temos que retornar e reunir as tropas imediatamente. Se perdermos essa batalha, estamos realmente perdidos. Takekawa, por mais imprudente que fosse, ainda conseguia distinguir o que importava. Ao ouvir as palavras de Igan, ele entendeu instantaneamente e o seguiu de volta ao acampamento Iva. A essa altura, a base de Vagakure estava em completo caos. Alguns shinobi saíram correndo em pânico, seminus, para proteger suas posições, outros correram em direção ao depósito de suprimentos para apagar incêndios, enquanto sobreviventes da unidade de liberação de explosão gritavam por reforços. Era uma cena caótica de gritos e relinchos. Só se podia lamentar que o mundo shinobi não tivesse cavalaria. Se Konoha tivesse lançado um ataque montado naquele momento, Iva poderia ter se rendido na hora. Igan e Takekawa retornaram ao acampamento. Igan imediatamente deu um tapa no rosto do comandante original para acordá-lo. Ao sinal de Igan, Takekawa deu um passo à frente e desferiu 3 socos devastadores no chão. Com cada explosão estrondosa, o acampamento rebelde foi finalmente subjugado. Igan não se preocupou mais em esconder sua identidade. Ele gritou a plenos pulmões. Eu sou Igan, capitão da Anbu de Vagakure. Estou assumindo temporariamente o comando do campo de batalha. Ouçam todos as minhas ordens. Quem desobedecer será executado na hora. A autoridade do capitão da Anbu, combinada com sua ameaça de execução, foi finalmente suficiente para subjugar o shinobi de Iva em pânico. Vendo a ordem restaurada, Igan finalmente respirou aliviado. Ele não tinha tempo para elaborar estratégias inteligentes, então simplesmente deu os comandos mais eficazes que pôde. 20 shinobi da liberação de água. Vão até o depósito de suprimentos e apaguem o fogo. Todos os outros, sigam-me. Preparem-se para a batalha. Equipe sensorial, reúnam-se em formação, alcance máximo de detecção. Não podemos deixar o shinobi de Konoha explorarem uma brecha em nossas defesas. Todos os outros, entrem na formação com a qual estão mais familiarizados. Agora, após uma rodada frenética de ordens, Vagakure finalmente conseguiu montar uma formação semifuncional. Igan exalou profundamente e estava prestes a dar o comando para engajar quando o capitão da unidade sensorial falou. É ruim. O shinobi de Konoha, eles já estão aqui. Assim que essas palavras chegaram, o som de gritos pôde ser ouvido fracamente à distância, os gritos de guerra das forças de Konoha. Até Igan empalideceu naquele momento. Quem poderia imaginar que mesmo sitiada por 2 grandes vilas shinobi, Konoha ainda ousaria tomar a iniciativa, e com um planejamento tão cuidadoso? Agora, nem mesmo Igan tinha mais soluções. Tudo que lhe restava fazer era gritar. Todas as forças ataquem. Deixem Konoha ver do que somos feitos. Ele gesticulou para que o comandante original retomasse as missões. Felizmente, aquele homem não era uma completa perda de tempo. Assim que se acalmou, rapidamente retomou suas responsabilidades táticas. Os shinobi de Iva saíram de suas tendas, gritando enquanto avançavam para a batalha. Embora não estivessem totalmente preparados, não tinham escolha a não ser enfrentar Konoha de frente. Na retaguarda da formação, Igan observou as linhas de batalha mal reunidas. Seus pensamentos se voltaram para a sombra que havia iniciado o ataque daquela noite. Não havia engano. Aquela pessoa era definitivamente Gekko Shiomi.
ter a coragem de se infiltrar sozinho nas linhas inimigas, mesmo que tivesse a ajuda de habilidades únicas. Esse tipo de determinação não era algo que pessoas comuns poderiam possuir. Tsuchikage-sama estava certo. Um talento tão brilhante não poderia permanecer em Konoha. Mas a guerra nem tinha começado de verdade e eles já tinham sofrido uma perda tão grande. Será que ele, junto com a unidade de liberação de explosão restante, realmente conseguiria derrotar a espantosa Lua Prateada de Konoha? Quase inconscientemente, ele enfiou a mão na camisa e tirou uma fotografia. Nele, um Igan recém-adulto sorria alegremente ao lado de um garoto de cabelo ruivo-violeta. Não importa o que aconteça. Eu vou superar isso. Voltarei para te ver, ri. Notas do autor. O personagem Takekawa é baseado no personagem Takekawa do tópico de sugestões de personagens. Ele tem o mesmo estilo explosivo, mas em vez de uma espada, usa um estilo semelhante ao de Jinpachi Munashi. Quanto ao personagem Igan, quem já leu deve saber. Eu o defini como o irmão mais velho do Jinchuriki do Quatro Caudas, com a mesma habilidade de liberação de lava do rio original, mas não tão poderoso, é claro. Capítulo 224. Nuvens espessas se formaram, apenas para se dispersarem lentamente. O luar, que havia sido completamente bloqueado, finalmente encontrou sua chance de brilhar. Uma luz prateada se espalhou pelo campo de batalha como um holofote nebuloso lançado sobre esta batalha sob o céu noturno. Iluminadas pela lua, as fileiras concentradas de shinobi de Konoha tornaram-se mais visíveis à distância. Até mesmo o veterano Ivajnin, experiente em inúmeras batalhas, não conseguiu evitar engolir em seco ao ver a maré negra das forças de Konoha. Nas trocas de informações antes da batalha, Iwagakure sofreu uma derrota total. Eles nem sequer tinham uma ideia clara de quantos Jnin o inimigo tinha. Esse confronto repentino deixou até os mais confiantes inquietos. Mas não havia tempo para hesitação. Os shinobi de Konoha estavam se aproximando rapidamente. A distância entre os dois lados diminuiu rapidamente. Mais de 4.000 shinobi combinados começaram a formar selos de mão em perfeita harmonia. Assim que estivessem perto o suficiente, ambos os lados usariam seus jutsus sem piedade, lutando para proteger seus companheiros ou para infligir o máximo de baixas ao inimigo. Dentro das fileiras Igan examinou a formação de Konoha, seu olhar procurando por uma figura familiar. Ele olhou atentamente, tentando identificar Jekoshi Yomi entre os inimigos, mas seus olhos percorreram toda a formação de Konoha sem encontrá-lo. Uma leve inquietação tomou conta de seu coração. Não importa o quão ousado Oshiomi seja, ele não poderia estar atacando nossas fileiras sozinho novamente, poderia? Ele riu baixinho e se amaldiçoou por ser paranoico, deixando aquele ataque noturno mexer com sua mente daquele jeito. Mas assim que ele descartou esse pensamento improvável, uma comoção irrompeu na parte frontal esquerda da formação. Ele rapidamente se virou para o shinobi ao seu lado e perguntou: "O que está acontecendo lá na frente?" Naquele momento, o mensageiro relatou: 10 figuras idênticas empunhando espadas apareceram de repente no flanco esquerdo. Pareciam clones das sombras. Cada uma delas desencadeou uma onda de energia de espada aterrorizante. Muitos shinobi nas fileiras da frente esquerda já caíram no ataque. Os olhos de Igan se arregalaram, figuras empunhando espadas, liberando energia de espada? Não havia como negar, tinha que ser Oshiomi. Ele ficou louco? 10 clones das sombras para sabotagem? Ele acha que é uma besta com cauda humana ou algo assim? Todos sabiam que os clones das sombras dividiam o chakra do usuário. Invocar 10 de uma vez significava gastar uma grande parte de suas reservas. Se destruirmos todos os 10, mesmo que o verdadeiro não esteja entre eles, a capacidade de combate de Oshiomi será severamente reduzida. Igan não hesitou. Ele imediatamente ordenou: façam o flanco esquerdo redirecionar todos os ataques. Aquele homem é a Lua Prateada de Konoha. Matá-lo será uma grande conquista. Quem trouxer de volta sua cabeça ou sua espada, eu pessoalmente pedirei a Tsuchikage-sama que os recompense com um jutsu proibido de nível S. Dizem que o dinheiro faz a égua andar, e no mundo shinobi, técnicas proibidas eram ainda mais tentadoras que dinheiro. Com tamanha recompensa em jogo, inúmeros shinobi de Iwa estavam ansiosos para correr o risco. E assim, todo o flanco esquerdo das forças de Iwa se afastou do shinobi de Konoha que avançavam, e em vez disso, desencadearam seu jutsu em direção à fonte de energia da espada. O local onde os 10 Oshiomis estavam foi imediatamente soterrado por uma onda de ninjutsu. Furacões, inundações, tempestades de fogo, raios, todos os tipos de ninjutsu imagináveis caíram sobre aquela área, transformando-a em terra arrasada. Quando a fumaça se dissipou, tudo que restou foi uma cratera enegrecida. Ninguém sabia dizer se o verdadeiro Oshiomi havia sido incinerado ou se apenas seus clones haviam sido destruídos. Igan não se importava se Oshiomi havia morrido ou não. Tudo o que importava era que sua força de combate certamente havia sido comprometida. Claro, a maioria dos genins e Shinin que lançaram o jutsu provavelmente estariam mortos antes que pudessem lançar uma segunda técnica, mas para Igan, a troca valeu a pena. Mas foi realmente esse o caso? Na formação de Konoha, Oshiomi permanecia são e salvo ao lado de Shinku. Seu rosto estava cheio de energia, algo que dificilmente se esperaria de alguém cujo poder de combate havia sido prejudicado. Shinku olhou para ele com ceticismo e perguntou: "Você realmente invocou 10 clones das sombras de uma vez? Tem certeza de que está bem?" Oshiomi revirou os olhos. "Eu te contei sobre o Oboro Urazuki. 11 formas, não contei? Eles não eram clones das sombras, apenas imagens residuais comuns.
Claro, usa uma boa quantidade de chakra, mas para mim agora não é grande coisa. Isso, mais o corte que racha montanhas e quebra terra de antes, no total, eu só usei cerca de 1/8 do meu chakra. Vendo o caos no flanco esquerdo de Iva, Oshiomi sorriu e gritou de volta para as tropas de Konoha. Mire no flanco esquerdo de Iva. Esse é o nosso ponto de avanço. Todos os shinobi de Konoha tinham visto a agitação à esquerda de Iva. Não sabiam exatamente o que havia acontecido, mas seu moral estava exaltado. Cerraram os punhos, os olhos ardendo de expectativa. Num piscar de olhos, ambas as forças entraram no alcance de ataque uma da outra. Uma saraivada ainda mais avassaladora de ninjutsu desabou, muito mais intensa do que a que havia sido desencadeada contra as imagens residuais de Oshiomi. Mas a falha na formação de Iva, causada pelo ataque às imagens residuais, agora se tornou aparente. Comparado ao lado direito, o flanco esquerdo de Iva estava claramente enfraquecido, significativamente. Konoha havia intencionalmente deslocado seu foco defensivo para a direita e sua força ofensiva para a esquerda. Como resultado, as forças de Konoha obtiveram uma vantagem modesta, mas crucial na primeira onda de combate. No flanco esquerdo de Iva, os ninjas caíam como trigo diante da foice, abatidos a centenas no momento em que a batalha começou. A tentativa de imitar formações de batalha militaristas deixou os shinobi de Iva vulneráveis. Após esgotarem seu chakra em uma onda de jutsu, eles foram incapazes de lançar uma segunda. Era exatamente isso que estava acontecendo agora. O ataque do lado direito de Iva foi bloqueado pelo jutsu defensivo focado de Konoha, enquanto o ataque de Konoha, centrado no lado esquerdo exposto de Iva, encontrou resistência mínima. Apenas alguns ninjas de nível médio e alto, que eram rápidos na formação de selos ou possuíam técnicas especiais de fuga, conseguiram escapar do massacre. O restante, principalmente Shinin e Genin, foi reduzido a bucha de canhão. Em um único confronto, pelo menos 200 a 300 ninjas de Iva caíram, enquanto as baixas em Konoha foram significativamente menores. Com Konoha e Iva totalmente travadas na batalha, as notícias do ataque surpresa do acampamento Iva finalmente chegaram à linha de frente de Sunagakure. Os comandantes do campo de batalha, Tinho e Ebis, rapidamente perceberam as implicações. Se Iva fosse esmagado em um ataque furtivo, toda a posição de Suna poderia entrar em colapso. Às pressas, eles enviaram uma equipe de 300 a 500 shinobi para reforçar Iva. Mas eles não esperavam que o esquadrão fosse emboscado quase imediatamente pela unidade oculta de Orochimaru. Tio e Ebis estavam praticamente cuspindo sangue ao ver aquilo, mas não havia escolha. Eles tiveram que se esforçar ao máximo e mobilizar toda a sua força para impedir que o esquadrão fosse eliminado. E assim a frente de Suna também entrou em erupção em uma batalha em grande escala. Após um longo silêncio, a grande guerra entre as três aldeias finalmente começou novamente com força total. Capítulo 225. Depois que duas ondas de ninjutsu se chocaram, ambos os lados se envolveram em combate corpo a corpo. Em um campo de batalha tão caótico, a maioria das pessoas nem tinha tempo de formar selos de mão. Mesmo que conseguissem, não ousariam usar ninjutsu de forma imprudente em um ambiente tão caótico, onde era difícil distinguir amigo de inimigo. No máximo, só conseguiam lançar técnicas na retaguarda do inimigo. Neste combate corpo a corpo, Minato e Kuzuki enfrentaram seus próprios oponentes. Em meio ao caos, os reflexos de Minato, muito superiores aos de uma pessoa comum, desempenharam um papel crucial. Diante de uma tempestade de armas arremessadas e tentativas de assassinato, ele sempre conseguia pressentir o perigo com antecedência e desviar dos ataques, cravando sua kunai diretamente nos pontos vitais do inimigo. Quando se tratava de usar kunai, a habilidade de Minato era incomparável no mundo shinobi. Seja arremessando-as à distância ou empunhando-as em combate corpo a corpo, ele podia liberar um nível assustador de letalidade. E após receber a orientação de Oshiomi, a destreza de Minato no combate corpo a corpo melhorou ainda mais. Com duas kunai em punho, ele as empunhava como extensões de seu corpo. Neste campo de batalha caótico, poucos oponentes conseguiam resistir a uma única troca de golpes com ele. Comparado ao domínio implacável de Minato, Kujetsu parecia muito mais fraca. Seus problemas com sua personalidade dominante ainda a atormentavam, e sem o surgimento de sua persona alternativa, seu estilo de luta permanecia excessivamente cauteloso. No campo de batalha não há certo ou errado, apenas vida ou morte. Kujetsu entendeu esse princípio, mas instintivamente ela ainda não conseguia matar. Apesar de sua sólida habilidade com a espada, quando confrontada pelos ninjas de Vagakure, ela simplesmente não conseguia cravar sua lâmina em seus pontos vitais. Durante a batalha, ela se esquivou dos ataques. Quando não conseguia se esquivar, não tinha escolha a não ser bloquear de frente. Mas ela era apenas uma menina de 10 ou 11 anos. Contra seus pares, sua força poderia ser considerada impressionante, mas contra shinobi de Iva, que eram como lobos e tigres, ela simplesmente não conseguia se igualar a eles. Depois de alguns quarteirões, suas mãos já estavam começando a doer. Se não fosse pelo pai e pelos outros tios e anciãos que constantemente a vigiavam, ela já poderia estar ferida. A essa altura, aqueles tios e anciãos também já haviam notado que algo não estava certo com Kujetsu. O campo de batalha estava caótico demais. Mesmo que quisessem protegê-la, não poderiam ficar ao seu lado para sempre. Se Kujetsu continuasse agindo assim, um tio que gostava muito dela não pôde deixar de falar. Kujetsu, este é o campo de batalha. Você é um shinobi.
Se continuar hesitando assim, não conseguiremos protegê-lo. Você precisa se fortalecer. No momento em que ele falava, um shinobi de Wagakure avançou repentinamente. O tio foi pego de surpresa e reagiu uma fração de segundo tarde demais. Embora tenha conseguido bloquear a kunai inimiga, suas mãos foram imobilizadas no processo. Ao mesmo tempo, outro shinobi de Wagakure avançou direto contra Kujetsu. Ela ofegou alarmada, torcendo o corpo para evitar por pouco o golpe da kunai, e então golpeou as costas do atacante com o punho da espada. O ataque do shinobi de Iva errou. Ele achou que estava perdido, mas, para sua surpresa, o golpe da garota de Konoha foi suave e não lhe causou muito dano. Ele não se virou para lutar com ela. Em vez disso, manteve o impulso para frente, mirando em cravar a kunai em sua mão nas costas do tio, que ainda estava em um impasse. Kujetsu percebeu isso imediatamente e, vendo a kunai do homem prestes a perfurar o tio, ela gritou em seu coração: de jeito nenhum. Naquele momento de vida ou morte, ela não teve tempo para pensar. Desesperada para salvar o homem, ela cerrou os dentes e arremessou sua lâmina ninja sem hesitar. A lâmina disparou como um meteoro e atravessou direto as costas do shinobi de Iva, matando-o instantaneamente. Este deveria ter sido um grande momento. O tio finalmente lidou com o inimigo à sua frente e se virou para elogiar Kujetsu, apenas para vê-la congelada no lugar, olhando para as mãos com um rosto cheio de terror e confusão. Ele gritou rapidamente: cuidado, Kujetsu, atrás de você. Atrás dela, outro ninja de Wagakure já havia avançado com sua kunai. As pupilas do tio se contraíram em alarme, mas a distância era grande demais. Ele não conseguiu chegar a tempo. Assim que o pânico tomou conta de seu coração, algo inesperado aconteceu. No momento crítico, Kujetsu torceu a cintura, evitando por pouco um golpe fatal. A kunai apenas roçou seu flanco. Ao mesmo tempo, Kujetsu se moveu rapidamente, agarrando o braço do homem com a mão esquerda e trazendo a mão direita para baixo na direção oposta à articulação do homem. Um estalo de gelar os ossos foi ouvido quando o braço do ninja Iva imediatamente se torceu em um estranho ângulo de 90 graus. A kunai caiu de suas mãos enquanto ele gritava de dor, mas era como se Kujetsu tivesse previsto isso. Sua mão direita, já esperando no ar, agarrou a kunai em queda pelo cabo e, em um movimento fluido, ela se virou e cortou a garganta do homem. A sequência inteira foi perfeita como água corrente. O tio que observava por perto ficou completamente atordoado. Momentos atrás, ela parecia uma novata desajeitada e assustada, e agora ela havia realizado uma morte limpa e eficiente. Ele instintivamente sentiu que algo em Kujetsu havia mudado. Não pensou muito sobre personalidades alternativas, apenas presumiu que ela havia amadurecido. Ele riu com vontade, virando-se e chutando um shinobi de Iva que tentava se aproximar furtivamente. Então, pegou a lâmina ninja de Kujetsu de um cadáver de Iva próximo e a jogou de volta para ela. Pegue. Continue lutando assim. Kujetsu pegou a lâmina e imediatamente cortou ao meio um shinobi de Iva próximo. Então, tocando o ferimento na lateral do corpo, murmurou baixinho com um tom estranho: este corte servirá de lição. Não importa o quão estúpido eu seja, eu deveria pelo menos ter um mínimo de consciência. Mesmo assim, acho que foi um pequeno progresso. TCH, se eu conseguisse manter o controle por mais algumas rodadas. Com essas palavras, ela agarrou a lâmina com mais força e, não mais parada como antes, avançou. Assim como Minato, ela começou a escolher seus oponentes ativamente. Suas técnicas de matar agora eram tão rápidas e decisivas quanto as de Minato, não menos letais. De longe, Oshiyomi observava silenciosamente as ações de seus dois discípulos. Ao ver a performance de Kujetsu, ele não pôde deixar de sorrir. Então ela aguentou firme por muito tempo antes de deixar a personalidade interior assumir o controle, e ela já matou alguém. Nada mal mesmo. Parece que há esperança de que ela consiga atingir a integração total da personalidade neste campo de batalha. Enquanto pensava nisso, uma explosão ensurdecedora irrompeu repentinamente à distância. Fragmentos de carne e membros despedaçados podiam ser vistos voando pelo ar. O espetáculo violento e sangrento chocou muitos no campo de batalha, forçando-os a um momento de silêncio. Então, um rugido furioso rompeu o silêncio. Oshiyomi, saia daqui. Vou fazer você pagar pelas vidas dos meus 12 membros do clã. A voz feroz pertencia a ninguém menos que Takekawa, capitão da unidade de liberação de explosão, e um shinobi que usava a liberação de explosão. Ele tinha seus motivos, é claro. Primeiro, ele estava realmente furioso. Segundo, de acordo com Igan, Oshiyomi já havia usado uma técnica secreta que consumia uma quantidade enorme de chakra e provavelmente era incapaz de lutar com força total. Takekawa queria tirar vantagem disso e usar a provocação para atraí-lo. Se não conseguisse, pelo menos seria um golpe no moral de Konoha. Mas se Oshiyomi realmente respondesse, então ele faria o homem pagar pelos membros de seu clã com sua vida. Capítulo 226. No campo de batalha, Shinku era uma presença misteriosa. Os shinobi que praticavam o estilo de ilusão, Genjutsu, diferiam de outros tipos de ninjas. Genjutsus em larga escala eram incontroláveis. Então ninguém usava genjutsus de longo alcance durante a batalha. O verdadeiro propósito de um usuário de genjutsu na guerra era cooperar com outro ninja poderoso em assassinatos coordenados e precisos de Genin inimigos ou Genin de elite. Nesse nível, até mesmo um segundo de lapso de consciência poderia significar a morte.
Então ser alvo de um usuário de Genjutsu em um campo de batalha caótico era realmente assustador. Logo no início da guerra, Shinku já havia coordenado com Oshiyomi, que permaneceu em seu estado de fuga transparente, para assassinar com sucesso vários Nin de Ivanino. Sem exceção, todos eles morreram, incapazes de oferecer resistência. Foram simplesmente massacrados dentro da ilusão. Após derrotar sem esforço outro Jonin inimigo com sua kunai, Shinku de repente ouviu a provocação de Takekawa. Franziu a testa e instintivamente olhou para Oshiyomi no meio da multidão. Seu olhar questionava se deveriam ir juntos derrotar Takekawa. Com seu genjutsu combinado com as habilidades de assassinato de Oshiyomi, o alvo provavelmente não teria como escapar. Mas Oshiyomi balançou a cabeça. Ele não queria que Shinku interviesse. Não era uma questão de dificuldade, mas de moral. Se os dois levassem Takekawa para sair juntos, certamente seria fácil, mas não teria um impacto dramático. Se Oshiyomi pudesse derrotar os remanescentes da unidade de liberação de explosão diante dos olhos de todos, isso daria um grande impulso moral para as forças de Konoha. A guerra não era um ato solitário. Fatores como moral também precisavam ser levados em consideração, e como comandante do campo de batalha, Oshiyomi precisava pensar de forma abrangente. Ele lançou um olhar para Shinku, sinalizando que não precisava se preocupar. Então, num piscar de olhos, a figura de Oshiyomi cruzou o campo e apareceu perto dos restos da unidade de liberação de explosão. Os remanescentes ainda gritavam e rugiam como pacientes hipertireoidianos. Além do líder Takekawa, nenhum deles havia notado a presença de Oshiyomi. Mas Takekawa pressentiu que algo estava errado. Ele alertou os membros do seu clã. Tenha cuidado. Sinto que Jeko Oshiyomi está por perto. Infelizmente seu aviso chegou tarde demais. Assim que as palavras saíram de sua boca, a cabeça de um membro do clã atrás dele voou de repente. O corpo decapitado jorrou sangue como uma fonte, e parte dele espirrou no rosto de Takekawa. Os shinobi de Iva, que momentos antes estavam animados e gritando ao lado de Takekawa, congelaram todos ao mesmo tempo, chocados com a visão assustadora. Oshiyomi apareceu atrás do cadáver sem cabeça, olhando diretamente para Takekawa com um leve sorriso. Você não me pediu para sair? Por que parece tão assustado agora que estou aqui? Seu desgraçado. Os olhos de Takekawa ficaram vermelhos. Ele se virou e desferiu um soco em Oshiyomi, mas Oshiyomi não demonstrou pânico. Ele imediatamente se esquivou usando o chumpo, aumentando a distância entre eles, e após se esquivar do punho mina terrestre de Takekawa, balançou o braço e desferiu um golpe de energia de espada. Takekawa ouviu o som do vento cortando atrás de si e sorriu com desdém. Ele se virou e deu um soco direto nele. Então veio uma cena que surpreendeu Oshiyomi. Takekawa não se esquivou nem evitou, mas confrontou a energia da espada de frente, desferindo seu soco direto nela. A colisão entre o soco e a energia da espada resultou em uma explosão poderosa. A onda de choque até levantou o cabelo de Oshiyomi, embora ele estivesse a uma distância considerável. Ele consegue enfrentar a energia da minha espada com os próprios punhos? Interessante. Se a energia da espada de outros tipos elementais pudesse ser bloqueada dessa forma, que tal a liberação de relâmpago? Oshiyomi lembrou que a argila explosiva de Deidara podia ser neutralizada pela liberação de raios. No entanto, Takekawa não era o mesmo que Deidara que usava argila explosiva, ele era mais como Gari, canalizando a liberação de explosão diretamente para os punhos para combate corpo a corpo. Mas Oshiyomi não tinha certeza se Takekawa, que tinha acabado de destruir sua energia de espada com um soco, conseguiria resistir à aura de espada estilo relâmpago. Com isso em mente, ele ativou a transformação da natureza. Sob seu efeito, a natureza de vento de seu ataque anterior se transformou em liberação de relâmpago. Contra a maioria dos Nin, a velocidade de Takekawa já era considerada alta, mas comparado a Oshiyomi, ele ainda tinha um longo caminho a percorrer. Antes que Takekawa pudesse chegar perto, Oshiyomi já havia levantado a mão e liberado uma espada de energia crepitante com relâmpagos. Ao ver a luz elétrica brilhando ao longo da lâmina, os olhos de Takekawa piscaram brevemente de inquietação. Desta vez, ele não tentou bloqueá-la de frente e, em vez disso, usou a técnica de cintilação corporal para se esquivar do golpe e correu em direção a Oshiyomi. Ao ver isso, os olhos de Oshiyomi brilharam. Então o anime não estava errado, afinal. O punho mina terrestre de Takekawa realmente não consegue lidar com energia de espada de liberação de relâmpagos. Que pena que ele não conhecia a armadura de liberação de relâmpagos de Komogakure. Se ele a dominasse, talvez tivesse conseguido lutar contra Takekawa em uma luta corpo a corpo. Ele gritou diretamente para Takekawa. Como eu pensei, a liberação de relâmpagos é sua fraqueza. Um lampejo de raiva cruzou os olhos de Takekawa. Ele havia calculado tudo, mas não esperava que Oshiyomi usasse a liberação de relâmpago. Ele retrucou bruscamente. E daí? Eu ainda posso te explodir em pedaços. Apesar de ter dito isso, seus olhos já sinalizavam para os membros do clã próximo cercarem Oshiyomi silenciosamente. Ao mesmo tempo, Igan, que observava friamente da multidão, também começou a se mover. Oshiyomi viu tudo isso claramente. De repente gritou. Todos os shinobi de Konoha recuem pelo menos 300 metros de mim. Embora confusos, os shinobi de Konoha não hesitaram. Graças às conquistas de Oshiyomi no campo de batalha, passaram a confiar nele incondicionalmente. Recuaram imediatamente sem questionar. Assim que as palavras saíram de sua boca, Oshiyomi embainhou sua lâmina.
Aqueles que o conheciam sabiam. Isso significava que ele estava prestes a usar uma de suas técnicas de Kenjutsu mais formidáveis. Céu perfurante desenhar corte, relâmpago. No momento em que Igan viu o movimento de Oshiyomi, sua expressão mudou drasticamente. Sem pensar duas vezes, ele rapidamente formou selos de mão. Liberação da terra, prisão de ferro. Para se defender contra uma energia de espada tão feroz, teria sido mais eficaz usar o estilo terra. Muralha do estilo terra ou alguma outra muralha pesada e em camadas. Mas considerando que ele também tinha muito shinobi de Wagakure para proteger, Igan só podia usar um jutsu defensivo como a prisão de ferro. A prisão de ferro continha Oshiyomi e Takekawa, deixando os 4 membros restantes da unidade de liberação de explosão do lado de fora. Não que Igan estivesse tentando abandonar Takekawa, mas ele sabia que Takekawa e os outros que não conseguiam usar a liberação de terra convencional, não tinham como se defender da energia da espada que chegava. Então Igan não teve escolha a não ser sacrificar o braço para salvar o corpo, deixar Takekawa lá dentro para ganhar tempo e proteger o resto. Infelizmente para ele, seu plano calculou mal o poder de Oshiyomi. Relâmpago. No instante seguinte, o interior da prisão de ferro se iluminou com uma explosão ofuscante de relâmpagos. Um instante depois, um anel elétrico brilhante ligeiramente inclinado brilhou, deixando muitos no campo de batalha momentaneamente cegos. Enquanto os dois lados lutavam para se recuperar do clarão, de repente ouviram um estrondo tremendo à sua frente. Não foi uma explosão causada pela unidade de liberação de explosão. Era a própria prisão de ferro, ela havia sido aberta e desabado para o lado com um estrondo ensurdecedor. Aquela prisão circular reforçada de meio metro de espessura havia sido cortada em 2 por Oshiyomi. Junto com ele, Takekawa e os outros 4 membros da unidade de liberação de explosão jaziam mortos, seus corpos congelados pela morte com os olhos arregalados. A unidade de liberação de explosão, completamente aniquilada. Capítulo 227. Naquele momento, todos os shinobi no campo de batalha, fossem de Wagakure ou Konoha, pararam seus ataques, olhando em silêncio e atordoados para a metade caída da prisão de ferro. Um único golpe, apenas um, partiu aquela enorme prisão circular de ferro em 2, e não apenas isso, mas também matou instantaneamente os 4 membros do corpo de explosão que estavam do lado de fora. Era esse o poder de Oshiyomi-sama, a lua prateada de Konoha. O contraste no campo de batalha não poderia ser mais nítido. Os shinobi de Konoha estavam vermelhos de excitação, como se eles próprios tivessem desferido aquele golpe final em Oshiyomi. Enquanto isso, os ninjas de Iva pareciam estar de luto pelos mortos, completamente desanimados, curvados como berinjelas atingidas pela geada, silenciosos e quebrados. De algum lugar dentro da metade restante da prisão de ferro, 4 clarões de luz de lâmina surgiram repentinamente. No momento seguinte, uma grande parede retangular de pedra desabou para fora, e Oshiyomi saiu calmamente da prisão destruída. Vendo que Oshiyomi ainda estava firme e inabalável, as forças de Konoha explodiram em aplausos, e com vigor renovado, atacaram as forças de Iva mais uma vez. Os shinobi de Wagakure haviam recuperado a razão, mas sentiam-se estranhamente impotentes ao tentar se defender. Após mais uma rodada de confrontos, inúmeros shinobi de Iva caíram novamente no chão. Mesmo os poucos Ivas Ninja Elite que conseguiram contra-atacar e matar não tiveram a chance de levantar o moral, no momento em que abriram a boca. Foram derrotados pelo Genjutsu de Shinku ou esmagados por Jiraiya. O moral das forças de Iva havia despencado ao fundo do poço. Se as coisas continuassem assim, mesmo que não entrassem em colapso ou se rendessem completamente, o campo de batalha terminaria em baixas catastróficas para eles. No meio da multidão, Igan sabia que precisava agir, não importava o que acontecesse. Olhando ao redor para os cadáveres de seus companheiros caídos, ele cerrou os dentes e tomou uma decisão implacável. Com o coração sombrio, ele começou a formar selos de mão. Liberação de lava, rio de pedras escaldantes. Liberação de lava, rocha do riacho escaldante. Apesar dos nomes parecidos, os dois jutsus tinham efeitos diferentes. Primeiro, o solo irrompeu com uma enorme onda de lava fervente e derretida. O calor aterrorizante elevou imediatamente a temperatura em todo o campo de batalha. Então, Igan abriu a boca e cuspiu uma enorme bola de lava derretida, que voou em direção a Oshiyomi a uma velocidade considerável. Dada a velocidade de Oshiyomi, ele poderia facilmente desviar da bola de lava, mas havia muito shinobi de Konoha atrás dele. Se ele simplesmente desviasse, as forças densamente reunidas atrás dele pagariam o preço. Sem outra escolha, Oshiyomi ativou a transformação da natureza, mudando a natureza de seu chakra para a liberação de água, e então golpeou repetidamente a bola de lava que se aproximava. Vários arcos de energia de espada azul atingiram a bola derretida, estilhaçando o ar e resfriando o ar rapidamente no ar. Após 5 ou 6 golpes consecutivos, a esfera se solidificou em fragmentos de pedra negra semelhante a basalto, que caíram inofensivamente no chão. Mas como Oshiyomi teve que lidar com a bola de lava, ele perdeu a chance de salvar os outros. O mar de lava derretida avançava em todas as direções, sem dar tempo para as pessoas escaparem. Alguns Nin mais fortes conseguiram usar a técnica de cintilação corporal para fugir, mas Nin e Genin não tiveram a mesma sorte.
Os menos afortunados não tinham como escapar da lava mortal. Alguns tiveram a sorte de serem resgatados pela agulha giz de Jiraiya, rolando para longe bem a tempo. Outros deram apenas alguns passos antes de serem engolidos pela maré escaldante, gritando enquanto eram queimados até virarem cadáveres carbonizados. Até mesmo os shinobi feridos de Iva, assistindo em desespero, não imaginavam que morreriam não nas mãos de seus inimigos, mas pelo jutsu de seu superior. Minato e Kugetsu também estavam perto da linha de frente. Mas os dois foram espertos o suficiente para reagir imediatamente. Assim que Minato viu os movimentos e as flutuações de chakra de Igan, ele sabia que algo estava errado e usou a técnica de cintilação corporal para escapar. Kugetsu ainda não dominava a técnica do cintilamento corporal, mas era bastante inteligente. Vendo a lava se espalhar rapidamente, ela imediatamente descartou sua lâmina ninja. A espada finamente trabalhada, cravada no chão, serviu como apoio para os pés. Assim que a lava avançou em sua direção, ela pisou no cabo, lançando-se no ar. Após o pouso, executou 2 giros para frente para amortecer o impacto. Não só saiu ilesa, como também escapou completamente da área de efeito. Um rio de lava derretida agora fluía entre as forças de Konoha e Iva, separando completamente os dois lados. Do outro lado, Shinku rapidamente deu ordens. Usuários de liberação de água comecem a resfriar a lava. Todos os outros mantenham suas posições. Assim que a lava esfriar, iniciaremos a perseguição. Enquanto isso, Igan aproveitou o fato de que Konoha não podia atravessar e berrou. Pessoal, as primeiras fileiras se tornam as últimas e recuem rapidamente. Segundo Esquadrão Jonin, reúnam-se ao meu redor e protejam nossa retirada. Se algum shinobi de Konoha ousar vir atrás de nós, garantam que ele não retorne. Assim que ambos os lados presumiram que a batalha terminaria de forma anticlimática, Oshiyomi agiu. Ele se virou para Jiraiya e gritou: Jiraiya, jutsu de invocação. Jiraiya ficou atordoado por um momento, mas então seus olhos brilharam. Ele rapidamente formou selos de mão e realizou uma invocação, Gamabunta. Gamabunta olhou para o campo de batalha e perguntou curiosamente: Jiraiya, por que você me invocou? Oshiyomi apareceu no pé de Gamabunta e disse: Fui eu quem pediu para Jiraiya invocar você. Bunta, você pode usar sua língua para me jogar para o outro lado? Gamabunta já conhecia Oshiyomi e sabia que ele era um amigo próximo de Jiraiya. Ao ouvir o pedido, não hesitou. Depois de medir a largura, enrolou a língua e a envolveu em Oshiyomi. Com um movimento poderoso, a língua poderosa de Gamabunta lançou Oshiyomi pelo ar. As línguas dos sapos eram incrivelmente poderosas, especialmente uma tão grande quanto a de Gamabunta. Oshiyomi, sendo relativamente leve, foi arremessado facilmente para o outro lado. Claro, estar enrolado na língua de um sapo não era exatamente agradável, mas no campo de batalha, não havia tempo para se preocupar com essas coisas. Igan não imaginou que Oshiyomi voaria daquele jeito, muito menos que ele ousaria persegui-los agora. Ao ver Oshiyomi no ar, ele cerrou os dentes e disse: Todos ataquem. Atirem nele. Seguindo seu comando, os shinobi de Iva começaram a formar selos para vários jutsus, com o objetivo de explodir Oshiyomi do céu antes que ele pousasse. Mas Oshiyomi não tinha chegado tão longe só para ser levado pelo vento. Enquanto voava pelo ar, sua mão já estava no punho da espada, avançando. E quando Oshiyomi avançava, só havia uma coisa que isso poderia significar: céu perfurante desenhar corte. Enquanto a enxurrada de jutsus avançava em sua direção, Oshiyomi não se conteve. No ar, ativou a dança do cisne assustado. Sua figura desapareceu do céu, deixando todos os shinobi de Iva em um silêncio atordoado. Até mesmo o lado de Konoha exibia expressões de descrença. Apenas o rosto de Minato se iluminou de excitação. É isso. Essa é a técnica. Preciso ganhar mérito suficiente no campo de batalha. Aí eu mesmo aprenderei esse ninjutsu de espaço-tempo. Oshiyomi reapareceu de repente bem no meio das fileiras de Wagakure, ao lado de Igan e dos ninja elite ao redor. Ao mesmo tempo, ele rapidamente sacou sua lâmina Mikazuki Muneshika. Mais uma vez veio a energia incrivelmente bela da espada circular, seguida por um jato de sangue e o som de corpos desmoronando. Todo o segundo esquadrão de ninja Wagakure foi eliminado num piscar de olhos. Graças à combinação única de dança do cisne assustado mais corte perfurante do céu, quase todos foram mortos instantaneamente, apenas uma pessoa sobreviveu. O único sobrevivente não era outro senão o capitão Anbu de Wagakure, Igan. Capítulo 228. Igan foi o primeiro a perceber que algo estava errado. Entre todos os shinobi de Wagakure presentes, ele foi o que mais interagiu com Oshiyomi, e também o que reagiu mais rápido. No momento em que viu Oshiyomi embainhar sua lâmina, ele imediatamente pensou na técnica devastadora de espada que Oshiyomi havia usado antes para cortar a prisão de ferro. Então, no momento em que Oshiyomi desapareceu, Igan se jogou no chão sem hesitar. Aquela decisão impulsiva salvou sua vida, afinal, a energia da espada circular de Oshiyomi foi lançada da altura da cintura. Quando a energia da espada passou voando, ela quase passou por cima da cabeça de Igan, poupando sua vida. Claro, ele não ousou contra-atacar tão de perto. Ele imediatamente usou o cintilar corporal de liberação de terra para recuar da proximidade de Oshiyomi. O campo de batalha ficou em silêncio novamente. As forças de Iva, já abaladas pela aniquilação individual da unidade de liberação de explosão por Oshiyomi, agora, ao vê-lo descer dos céus e desferir um golpe rápido que aniquilou instantaneamente um esquadrão inteiro de ninja elite, seu moral desmoronou completamente.
O antigo comandante do campo de batalha, que mal havia sobrevivido, agora olhava para Oshiyomi, de pé em meio aos cadáveres dos ninja elite de Iva, com o coração cheio de terror. Qualquer vontade de lutar se foi. Ele simplesmente jogou a cabeça para trás e gritou com toda a força. Correr. Assim que as palavras foram ditas, os shinobi de Iva pareceram sair de um transe. Um após o outro, eles se viraram e fugiram em pânico, como se desejassem que seus pais lhes tivessem dado pernas extras. Em meio à multidão, Igan ainda estava vivo. Observando os rostos apavorados de seus companheiros, ele compreendeu. Não havia como reverter a situação. À distância, a força principal de Konoha ainda trabalhava arduamente para resfriar a lava. Uma vez feito isso, eles atacariam direto. Se isso acontecesse, tudo estaria acabado. Iwagakure havia posicionado quase 2.000 shinobi nas linhas de frente da Terra da Chuva. A maioria havia sido mantida na reserva, já que o foco original era confrontar Ans. Isso era quase 1/10 de todos os shinobi de Iva. Se eles fossem exterminados por Konoha ali mesmo, a guerra estaria efetivamente encerrada. Não, eu não posso deixar isso acontecer de jeito nenhum. Se eu deixar meus companheiros em fuga serem mortos, Iwagakure não terá esperança de vencer esta guerra entre 3 aldeias. Como chefe da Anbu e candidato ao título de 4º Tsuchikage, Igan sabia que mesmo que morresse, não poderia deixar que isso acontecesse. Com essa resolução clara em seu coração, o medo em seus olhos desapareceu, substituído pela determinação sombria de um homem preparado para morrer. O erro já havia sido cometido. Agora, a única coisa que lhe restava era usar a vida para cobrir a retirada dos seus companheiros. O espírito de luta reacendeu nos olhos de Igan. Não, em vez de espírito de luta, era mais como a determinação de morrer. Como um peixe solitário nadando contra a maré de um cardume em colapso, ele se virou e avançou direto em direção a Oshiyomi. A visão era tão deslocada que se destacou até mesmo em meio ao caos, atraindo a atenção de Oshiyomi instantaneamente. Oshiyomi piscou surpreso. Então, ele está decidido a morrer? Igan, com os olhos fixos no espadachim parado à sua frente, disse friamente. De agora em diante, a menos que eu esteja morto, não deixarei você dar nenhum passo à frente. Um toque de admiração apareceu nos olhos de Oshiyomi. Você me fez te ver sob uma nova luz. Se estivéssemos em tempos de paz, eu poderia ter te poupado. Mas infelizmente estamos em guerra. Igan deu um sorriso amargo, mas não respondeu. Em vez disso, começou a formar selos de mão. Liberação de lava. Rocha do riacho escaldante. Desta vez, não era apenas uma única bola de lava. Ondas e mais ondas de esferas derretidas escaldantes uivavam pelo ar em direção a Oshiyomi. O calor era tão intenso que distorcia visivelmente o ar ao redor. Até Oshiyomi abandonou a expressão relaxada ao ver a barragem. Ele levou sua velocidade de chumbo ao limite, sua figura disparando pelo ar como um fantasma, serpenteando entre as bolas de lava. Aqueles que ele conseguiu desviar, ele desviou. Aqueles que não conseguiu, ele cortou em pedaços com a energia da espada infundida com liberação de água. Sob o olhar intenso do shinobi de Konoha observando de longe, Oshiyomi conseguiu romper a barreira e diminuir a distância. Liberação de lava, armadura de granito. Igan observou Oshiyomi se aproximar. Mikazuki Munekata apontou para ele, pronto para cortá-lo em 2. Mas Igan permaneceu calmo, ativando sua técnica defensiva. A armadura de granito, como o nome sugere, era um escudo endurecido de granito formado a partir de lava resfriada, muito mais resistente do que o jutsu padrão de endurecimento de liberação de terra. Quando a lâmina de Oshiyomi o atingiu, soou um estrondo metálico e agudo. O corte, que poderia cortar rochas comuns, só afundou parcialmente no ombro de Igan, e não foi além. Se Oshiyomi conseguisse atacar uma segunda vez, ele poderia terminar o trabalho, mas ele não tinha tempo. Liberação de lava, punho derretido. Envolto em uma armadura de granito, Igan desferiu um soco 2 níveis mais forte do que sua força normal. O mais assustador foi que, sob a manipulação de chakra de Igan, a camada externa do punho de granito havia revertido para um estado de lava. Oshiyomi, tendo acabado de completar seu golpe, estava inclinado para frente e não conseguia recuar rápido o suficiente. Quando o soco feroz de Igan avançou em sua direção, ele não teve escolha a não ser cerrar os dentes e erguer Mikazuki Muneshika em defesa. Ele bloqueou com a lâmina no peito, mas a força de Igan era monstruosa. A força do soco lançou Oshiyomi para trás. Felizmente, Mikazuki Muneshika era uma arma capaz de rivalizar com a espada Kusanagi. Se fosse uma espada normal, Oshiyomi teria morrido com aquele punho coberto de magma. Após ajustar sua postura no ar, Oshiyomi pousou em segurança. Instintivamente, olhou para a mão esquerda, que segurava a lâmina. Aquele breve contato com o punho derretido havia escaldado sua mão, deixando uma grande bolha. Liberação de lava, consome uma quantidade imensa de chakra e não é particularmente rápida, mas o poder destrutivo é assustador. Ainda assim, a luta estava chegando ao fim. Igan havia usado várias técnicas de liberação de lava de alto nível em sequência. Seu chakra estava quase esgotado e seu braço direito quase fora decepado pelo ataque anterior de Oshiyomi. Ele havia perdido a capacidade de lutar. Igan, é claro, conhecia sua própria condição melhor do que ninguém. Olhando para o ferimento ainda sangrando em seu ombro, ele deu uma risada amarga. No fim das contas, eu ainda não consegui te matar. Já que não posso te derrotar, vou te levar comigo. Apesar do rosto pálido, a expressão de Igan de repente se iluminou com vigor, um sinal que Oshiyomi reconheceu imediatamente. Ele está forçando seu corpo a acelerar para um último ataque suicida.
Oshiomi não ousou ser descuidado. Ele imediatamente levou sua velocidade ao máximo, avançando em direção a Igan para finalizá-lo antes que ele pudesse completar a técnica. Mas naquele momento, Oshiomi viu algo assustador. A armadura de granito de Igan começou a brilhar em brasa, centímetro por centímetro. Vamos encontrar os Shinigami juntos. Liberação de lava, enterro na rocha escaldante. Capítulo 229. A armadura de granito no corpo de Yogan começou a brilhar em vermelho centímetro por centímetro, e rocha derretida surgiu visivelmente abaixo de sua superfície. Como se respondessem a alguma força ou invocação invisível, as esferas de lava que ele havia cuspido antes começaram a ferver novamente. As crateras onde haviam caído explodiram novamente, jorrando magma fresco. Oshiomi, que estava tentando acabar com Yogan, se viu em uma situação difícil. Na frente dele estava Yogan, com magma escorrendo de seu corpo, e atrás dele estavam as poças de lava que agora estavam em erupção. O corpo de Yogan já havia começado a derreter completamente em magma, toda a sua forma se dissolvendo gradualmente. Ele olhou para Oshiomi preso e soltou uma risada calorosa e desenfreada. Se eu puder derrotar você comigo e impedir que os outros shinobi de Konoha avancem, então, mesmo que eu caia aqui, não terei arrependimentos diante dos meus camaradas Iva caídos. Com essas palavras finais, o corpo de Yogan desmoronou completamente. Uma enorme onda de magma irrompeu de dentro dele, dando sinais de que se fundiria com a lava atrás de Oshiomi. Se os dois fluxos de magma se fundissem, formariam um lago derretido com quase 100 metros de largura. Com essa largura, nem mesmo Oshiomi conseguiria atravessá-lo em um único salto. Da perspectiva de todos que assistiam, Oshiomi agora parecia estar em um cenário de morte certa. Oshiomi olhou para Yogan, agora completamente transformado em uma poça de lava, e um traço de respeito genuíno brilhou em seus olhos. Sacrificar-se para deter o avanço de Konoha e ganhar tempo para seus companheiros escaparem, Yogan era realmente um herói. Mas foi uma pena, Yogan havia calculado mal uma coisa. O enterro na rocha escaldante que ele desencadeou com sua morte não foi suficiente para matar Oshiomi, porque Oshiomi ainda tinha um trunfo. Assim que os shinobi de Konoha, temendo o pior, desviaram o olhar do que acreditavam ser uma morte mútua, a figura de Oshiomi desapareceu do campo de lava. Um segundo depois, ele reapareceu perto do já solidificado rio Sorshinrock, exatamente onde uma de suas sombras de espada de A Dança do Cisne assustado permaneceu. Embora a batalha com Yogan tenha parecido longa, na verdade durou pouco mais de 10 minutos, bem longe do tempo de expiração da sombra da espada. Então Oshiomi teve tempo de recuar calmamente. Olhando para os atordoados shinobi de Konoha do outro lado do rio de lava, Oshiomi sorriu levemente. Relaxe. Estou bem. Venha se preparar para o segundo resfriamento. Se formos muito lentos, as forças Iva podem realmente conseguir escapar. Só então os shinobi de Konoha recobraram a razão. Rapidamente cruzaram o rio de lava já resfriado e se reagruparam com Oshiomi. Quanto ao súbito desaparecimento e reaparecimento de Oshiomi, ninguém perguntou. Esse tipo de habilidade era o chamado trunfo de um shinobi de nível Kage. Quanto menos os outros soubessem, melhor. Se a língua solta de alguém expusesse tal trunfo e colocasse Oshiomi em perigo em batalhas futuras, as consequências seriam imperdoáveis. Olhando uma última vez para o rio de lava que Yoga havia deixado para trás, Oshiomi se virou para Jiraiya e disse: "Estou deixando o comando para você. Meu chakra está um pouco esgotado, vou descansar." Na verdade, Oshiomi ainda tinha bastante chakra sobrando. Ele poderia ter continuado a perseguição sem problemas. Mas olhando para aquele rio de lava, algo em seu coração simplesmente parou. A vontade de lutar desapareceu. Jiraiya não duvidou dele. Deu um tapinha no peito, confiante. "Deixe comigo." Ele sabia melhor do que ninguém o quanto Oshiomi havia conquistado. Toda aquela batalha havia sido praticamente vencida por Oshiomi sozinho. Do ataque noturno surpresa ao acampamento base da unidade Explosion Rekiase, a atração de inimigos com o Oboro Urazuki, 11 formas. As mortes instantâneas consecutivas das unidades de elite de Iva. Neste campo de batalha, Oshiomi foi uma força imparável. Sem sua performance avassaladora, os ninjas de Iva não teriam desmoronado tão completamente. Mesmo sem estatísticas pós-batalha, todos podiam estimar que nessa única operação, pelo menos 20 shinobi de Iva, de nível Jnin ou superior, morreram pelas mãos de Oshiomi. Tais resultados, nem mesmo o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, poderia superar facilmente. Tendo derrotado tantos oponentes poderosos, ninguém se opôs quando Oshiomi disse que precisava descansar. Todos simplesmente o encararam com olhos cheios de admiração enquanto ele se afastava. Só então, sob o comando de Jiraiya, as forças de Konoha lançaram uma nova onda de perseguição. Um rio de lava com 100 metros de largura não era algo que pudesse ser resfriado facilmente. Então, os shinobi de Konoha se dividiram em 2 grupos para trabalhar em conjunto. Os usuários do Water Release se concentraram no resfriamento rápido da superfície do magma. Usuários da liberação de terra construíram uma ponte de terra resistente para permitir que seus companheiros a atravessassem rapidamente. Com essa estratégia, as coisas progrediram muito mais rápido. Em menos de 5 minutos, os shinobi de Konoha cruzaram o rio de lava. Mas 5 minutos foram mais que suficientes para os shinobi cobrirem uma distância considerável. Mesmo assim, as forças de Konoha não desanimaram.
motivadas pela emoção da vitória, seguiram a liderança de Jiraiya na perseguição implacável às forças derrotadas de Iva. Quando Iva desabou, o amanhecer já havia rompido. Jiraiya liderou a perseguição de Konoha até o anoitecer, perseguindo os inimigos em fuga quase até o segundo acampamento de Wagakure antes de finalmente dar o sinal de retirada. Na viagem de volta, eles recuperaram os mortos e feridos, contabilizaram as baixas de Iva e coletaram suprimentos reutilizáveis. Tudo isso levou um tempo considerável. Foi somente tarde da noite que Jiraiya e os exaustos, mas animados shinobi de Konoha retornaram ao acampamento principal de Konoha. Mesmo assim, as expressões nos rostos de todos ainda brilhavam de satisfação e orgulho. Nenhum deles jamais havia travado uma batalha tão decisiva. Eles dominaram Iva completamente do início ao fim. Os ninjas de Iva derrotados foram espancados até chorarem por suas mães, forçados a lidar com suas perdas como um lagarto que troca a cauda para escapar. Eles abandonaram uma divisão inteira só para atrasar o avanço de Konoha o suficiente para sobreviver. Jiraiya, encharcado de sangue, levantou a aba da tenda de comando e entrou. Com ele estavam Minato, Kujetsu e um shinobi que fazia a reportagem. Oshiyomi já havia tomado banho e trocado de roupa. Sua mão esquerda também havia sido tratada. Embora o atendimento médico não fosse tão bom quanto o de Tsunade, com mais algumas aplicações de medicamentos, ela ficaria bem em poucos dias. Jiraiya caiu na gargalhada enquanto olhava para Oshiyomi. Oshiyomi, você devia ter visto a cara patética do Iva no final. O comandante do campo de batalha quase se mijou quando nos viu nos alcançando. Mas Oshiyomi não demonstrou muita reação. Ele sabia que assim que o moral de Iva desabasse, a vitória de Konoha seria inevitável. O que mais o preocupava agora era o verdadeiro relatório de baixas da guerra. Ao ver a expressão calma de Oshiyomi, Jiraiya lembrou-se novamente de que o sucesso de toda a operação dependia dele. E de repente perdeu a vontade de se gabar. Depois de uma risada estranha, ele puxou o shinobi que estava fazendo a reportagem para frente. Tudo bem, vá em frente e relate as estatísticas da batalha para nossa lua prateada de Konoha. Capítulo 230. A shinobi que havia sido abruptamente empurrada para frente por Jiraiya ficou momentaneamente atordoada, mas felizmente, ela ainda se lembrava de seu dever. Depois de se curvar desajeitadamente para Oshiyomi, ela levou a mão à cintura, tirou as estatísticas de batalha compiladas e começou a relatar os dados da guerra. Nesta batalha, ambos os lados mobilizaram cerca de 2.000 shinobi. O número de mortos do lado de Wagakure é de aproximadamente 1.000, enquanto o nosso lado perdeu apenas 350. No momento em que essas palavras foram ditas, sorrisos brilhantes se espalharam pelos rostos de todos. Até então, eles só sabiam que a batalha havia sido uma grande vitória, mas não tinham percebido quão fácil ela havia sido vencida. Agora, ao ouvir a taxa real de baixas, eles tinham uma imagem mais clara, quase 3-1. Este foi, sem dúvida, um triunfo esmagador. Jiraiya sorriu e disse: "Vamos, continue e não demore." Instigada por Jiraiya, a shinobi acelerou o passo. O número de feridos e os despojos da batalha ainda estão sendo contabilizados. Provavelmente precisaremos esperar até amanhã ou depois para termos números concretos. Por enquanto, só concluímos a lista confirmada de baixas em Iva, com classificação Jnin especial ou superior. Até o momento, 50 shinobi inimigos desse nível foram confirmados como mortos. De acordo com os relatórios de morte enviados, estima-se que Oshiyomi-sama sozinho tenha matado cerca de 20 Jnin. Nesse momento, a shinobi não pôde deixar de lançar um olhar furtivo para Oshiyomi, sentado na posição de comando. Seus olhos se encheram de uma mistura de admiração e descrença. Ele parecia tão gentil e bonito, mas possuía uma força assustadora. Os outros na tenda ficaram em silêncio diante daquela figura. Os Jnin não eram apenas um alvo aleatório, eles eram o ápice do poder de uma aldeia. Em pequenas vilas como Kusagakure ou Yugakure, um Jnin seria suficiente para servir como líder da vila. Mesmo entre as 5 grandes nações, excluindo Konoha, o número total de Jnin ativos raramente ultrapassava 100. Se incluíssemos os Jnin especiais, talvez 200 no máximo. Oshiyomi eliminou pessoalmente quase 1/5 dessa força. E esses não eram inimigos sem nome, eram os Jnin de elite de Wagakure. Como isso não poderia ser chocante? Oshiyomi já tinha uma boa ideia dos números, então não demonstrou nenhuma reação específica. Ele simplesmente perguntou: "E os resultados dos outros?" Shinku-sama e Jiraiya-sama juntos eliminaram 7 Jnin. Jnin Okushin e Jnin Seisho mataram 2 Jnin cada um. A seguir estavam as estatísticas de muitos outros Jnin de Konoha. A maioria teve uma morte confirmada ou derrotou 1 ou 2 Jnin especiais. Quando chegou à última parte, a shinobi parou de repente, olhou incerta para Minato e Kujetsu e disse com um toque de descrença: "O Genin Namikaze Minato matou um Jnin. O Genin Uchiha Kujetsu matou um Jnin especial. Meu Deus, vocês dois são realmente Genin?" Até Oshiyomi foi pego de surpresa. Ele se virou para olhar para Minato e Kujetsu. Isso é verdade? Ele já estava ciente do talento e potencial de combate deles, mas mesmo assim, não esperava que logo na primeira missão no campo de batalha, eles alcançassem resultados tão surpreendentes. Como Genin matar um Jnin e um Jnin especial respectivamente era algo mais do que excepcional. Eles eram dignos de serem chamados de prodígios, não menos brilhantes que Sakumo ou Orochimaru em sua juventude. Minato coçou a cabeça timidamente e respondeu: "Eu tive sorte e encontrei um ninja machucado. O peguei desprevenido." Kujetsu também falou timidamente:
Desde o começo eu não. No meio do caminho sua voz sumiu e ela abaixou a cabeça, envergonhada. Como Shinobi ficar tão abalada mentalmente depois de matar alguém a ponto de sua personalidade interior assumir o controle? Era algo de que até ela se envergonhava. Jiraiya, sem saber da personalidade interior de Kujetsu, pareceu confuso. Mas antes, quando você estava fatiando as pessoas, você parecia bem feroz. Por que de repente está agindo de forma tão dócil na frente do seu sensei? O rosto de Kujetsu ficou vermelho de vergonha e Jiraiya, rindo, acrescentou com um toque de inveja. Eu achava que Nagato e os outros eram incrivelmente talentosos. Mas olhando para seus 2 alunos agora, parece que eles estão em outro nível. Após o relatório, Minato e os outros deixaram a tenda de comando de Oshiomi cedo. Durante a luta, todos estavam em um estado de concentração exacerbada, mas agora que a adrenalina havia passado, perceberam que mal haviam comido ou descansado o dia todo. Agora que a tensão havia passado, o cansaço finalmente chegou e por um, eles se retiraram para suas próprias tendas para dormir. Assim que eles partiram, Oshiomi abriu seu sistema coração de espada. Ao ver os pontos de experiência no painel, um sorriso satisfeito surgiu em seu rosto. Nível atual de esgrima. Mestre em esgrima, 106.500. Após atingir o nível mestre, a experiência adquirida lutando contra Jnin diminuiu significativamente. Se antes ele ganhava 8 ou 9 pontos por Jnin no nível avançado, agora era apenas cerca de 5. Mas 5 pontos por abate ainda eram suficientes, porque embora a qualidade tenha caído, a quantidade aumentou. Sua eliminação de 20 Jnin rendeu diretamente mais de 100 pontos de experiência. Nesse ritmo, Oshiomi até começou a se perguntar se deveria iniciar outro ataque ou 2. Se ele conseguisse se envolver em mais uma batalha em larga escala como essa, poderia estar muito perto de desbloquear uma nova habilidade. Enquanto isso, na frente de Tsunagakure, a batalha terminou ainda mais cedo do que no lado de Iwagakure. Após perceber que os reforços enviados haviam sido cercados por Sakumo, Tsunagakure enviou um exército completo e enfrentou Konoha de frente. No entanto, esta batalha não foi tão intensa quanto a de Iwagakure. Chiyo e Ebisu ainda eram relativamente jovens na época, e Chiyo também havia herdado recentemente o legado de Monzaemon, os projetos para as 10 marionetes de Shikamatsu. Com o forte apoio do terceiro Kazekage, Hinozuki, Chiyo recriou com sucesso o famoso corpo de marionetes de Monzaemon. Com os 10 Shikamatsu em campo, os shinobi de Konoha obtiveram pouca vantagem. Depois que ambos os lados sofreram algumas centenas de baixas, eles sabiamente escolheram recuar, diferentemente da batalha frenética do lado de Oshiomi. Entretanto, um grande incidente ainda ocorreu durante a luta. O filho e a nora de Chiyo, os líderes da unidade de reforço, foram cercados por ataques Sakumo e mortos em batalha, morrendo juntos. Quando Chiyo chegou e testemunhou a cena, ela ficou tão furiosa que vomitou sangue no local e daquele momento em diante, jurou nunca descansar até que Sakumo estivesse morto. As 2 grandes batalhas que aconteceram no mesmo dia se espalharam rapidamente pelo mundo shinobi nos dias seguintes. A notícia de que Konoha havia vencido ambas as frentes simultaneamente chocou todo o mundo shinobi e consolidou sua posição como a Vila Oculta número 1. Nessas batalhas, Ataque Sakumo tornou-se um nome conhecido com sua lâmina, Presa Branca. O que antes era um título conhecido apenas em pequenos círculos, Presa Branca de Konoha, agora era falado em todo o mundo ninja. Sakumo e Oshiomi, comandantes dos campos de batalha gêmeos e ambos famosos por sua habilidade com a espada, receberam carinhosamente títulos de admiradores como as Estrelas Gêmeas de Konoha, os Presas de Prata. Na verdade, a fama que eles ganharam nessas batalhas ofuscou até mesmo a fama anterior dos chamados Sannin lendários, escolhidos por Anzo da Salamandra. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.